6. Samuel Rubin e o Império. De um comunista de bolsos furados em meados da década de 1930, criador de um novo universo de ativistas e organizações radicais de esquerda nas décadas de 1960 e 1970, Samuel Rubin deu origem a um império global que atravessa o século XXI. Este império domina o movimento revolucionário progressista socialista marxista dos Estados Unidos e continua sendo uma força maior no cenário internacional. Comunista convicto ao longo da vida, Rubin, junto a Philip Stern, cujo tio, Alfred, foi indiciado em 1958 por espionagem em favor da União Soviética antes de fugir para a Tchecoslováquia, forneceu a maior parte do capital inicial em 1963 para o Institute for Police Studies, IPS, sediado em Washington. D.C. Rubin e Stern uniram forças novamente uma década depois para fundar uma estrela internacional no sistema solar do IPS, o Transnational Institute, TNI, em Amsterdã. Rubin e Stern compartilhavam um ódio profundo pelo capitalismo e, por extensão lógica, pode-se supor, pelos próprios Estados Unidos. No entanto, ambos se beneficiaram enormemente do sucesso capitalista. A Fundação Samuel Rubin, que financiou majoritariamente o IPS e o TNI, foi capitalizada com os 25 milhões de dólares obtidos por Rubin na venda da AC. Fabergé, uma empresa de cosméticos, em 1963. No caso de Philip Stern, o fundo original do Stern Fund veio do espólio de Julius Rosenwald, magnata da Sears, Roebuck. As empresas Fabergé e Sears, Roebuck eram, nas décadas de 1940 e 1950, tão americanas quanto torta de maçã. Nas mãos de Rubin e Stern, no entanto, seus ativos foram convertidos para os objetivos radicais de destruir as liberdades americanas e escravizar seu povo sob as doutrinas estrangeiras de Marx e Lenin. O segredo da longevidade da criação organizacional de Samuel Rubin reside no financiamento garantido pela Fundação Samuel Rubin, que ele estabeleceu antes de sua morte, e na estratégia de investimento e habilidade de gestão de portfólio demonstradas por sua filha, Cora, ao longo dos anos. Um terceiro ingrediente vital para o sucesso do IPS e do TNI foi a crítica incessante ao establishment feita pelos cofundadores do IPS, Marcus Raskin e o falecido Richard J. Barnett, cuja força motriz era alimentada por um poço sem fundo de ódio à cultura e ao governo americanos. Em quarto lugar, o sucesso do IPS e do TNI se apoiou na ideia de justiça social, que há muito serve como farol para a esquerda radical. Esse conceito é usado para silenciar qualquer um que discorde de seus dogmas e atrai um grande número de tolos, ingênuos e idiotas úteis fascinados pela fantasia de criar um mundo socialmente consciente guiado por uma governança socialista. David Horowitz, ex-comunista, oferece uma visão pessoal contundente sobre o verdadeiro significado da justiça social. Longe de ser progressista, as exigências da esquerda por justiça social, se realizadas, destruiriam a própria base da riqueza social. No mundo moderno, competição não é o oposto de cooperação, mas a forma que a cooperação deve assumir para coordenar as atividades de milhões de pessoas que não se conhecem, perseguindo objetivos que não são comuns nem podem ser compartilhados. O lucro é o motor da riqueza não apenas para os ricos, mas também para os pobres. No mundo real, tentar planejar sistemas econômicos produz ineficiência e desperdício. Tentar redistribuir riqueza reduz o bem-estar e a liberdade individual. Tentar unificar a sociedade sufoca sua liberdade. A ambição de tornar as pessoas iguais estabelece novas formas de tirania e afoga a individualidade humana em projetos totalitários. Juntos, a filha Cora, Raskin e Barnett, além do marido de Cora, Peter Weiss, continuaram a criação de novos parceiros estratégicos dentro do império radical de Samuel Rubin. Eles foram apoiados por uma variedade de esquerdistas radicais, incluindo sindicatos trabalhistas extremistas, setores da esquerda religiosa, advogados militantes, a grande mídia amplamente inclinada à esquerda, professores universitários marxistas, políticos de orientação esquerdista e uma cacofonia interminável de vozes propagandísticas vindas de celebridades vazias de Hollywood. Juntos, esses extremistas que criaram e sustentaram o Institute for Police Studies, IPS, desenvolveram políticas e programas de base ampla com o objetivo de transformar os Estados Unidos em uma sociedade e governo progressista socialista marxista. A rede IPS-TNI atrai bilionários radicais como George Soros, Peter Lewis, da Progressive Insurance Company, Ted Turner, entre outros, extremistas de esquerda atuantes na política, no sindicalismo e em pautas sociais, como Hansley Clark, George Sweeney e Jesse Jackson. Centros jurídicos militantes como National Lawyers Guild, o Center for Constitutional Rights e a American Civil Liberties Union, além da esquerda religiosa, incluindo o Conselho Mundial de Igrejas, protestantes e ortodoxos, a Pax Christi, católica romana,
e a Tikkun, majoritariamente judaica, e apoiadores internacionais na Rússia, União Europeia e nas Nações Unidas. Esses parceiros estratégicos contribuem para, participam de ou lideram programas radicais orquestrados pelo IPS e pelo TNI. Os pensadores e engenheiros sociais do IPS e do TNI possuem uma mentalidade fluida, difícil de definir com precisão. Ambos os institutos têm feito grandes esforços para evitar rótulos como comunista, marxista-leninista ou quaisquer outros istas e ismos da esquerda. Seus criadores são espertos demais para mostrarem suas cartas ideológicas abertamente. Na essência, o Institute for Police Studies e o Transnational Institute são casas de ideias revolucionárias. Eles adotam tudo que funcione contra os Estados Unidos dentro de sua visão de mundo constipada, progressista socialista marxista. Suas perspectivas são amplamente anticapitalistas e pró-socialistas. A visão de socialismo americano promovida pelo IPS-TNI, segundo a avaliação especializada de John Hayes, do Maldon Institute, concentra-se em qual modelo de planejamento e controle econômico-social seria o mais eficaz para implementar a mensagem progressista socialista marxista no nível político mais local possível, como cidades, comunidades ou bairros. A economia, nesse modelo, seria dominada por pequenos negócios. As decisões econômicas mais importantes estariam sob controle público, especialmente aquelas destinadas a conter as margens de lucro das grandes corporações, de modo a garantir que as prioridades humanas fossem colocadas em primeiro lugar. Desde o início, aconselha John Hayes, o IPS esteve mais interessado em obter poder por meio da influência do que em construir um império sob seu controle direto. Ainda assim, tentar definir uma ideologia clara e consensual para o IPS-TNI é como tentar interpretar as sombras nas paredes da caverna de Platão. Quando alguém pensa que compreendeu, as imagens mudam e uma nova forma se apresenta. Ao projetarem múltiplas imagens de si mesmos para o público externo, os ideólogos do IPS e do TNI podem nos fazer acreditar que são abertos, justos e equilibrados em suas análises, projetos e relatórios. Mas, como sempre, a prova está no conteúdo. O único prato servido nas mesas desses dois think tanks radicais é uma mistura revolucionária de progressismo, socialismo e marxismo. No vocabulário de IPS e TNI, progressista é uma palavra-código para socialista, e socialista equivale a marxista. É preciso reconhecer, os radicais do IPS e TNI conseguiram tornar progressista um eufemismo amplamente aceito nos Estados Unidos para socialismo e marxismo, ambos inimigos da liberdade individual e da democracia liberal. Para eles, isso é uma grande vitória, pois representa o primeiro passo na transformação da cultura americana rumo a uma guinada draconiana ao socialismo, que tornará os americanos mais pobres do que jamais imaginaram ser possível. Samuel Rubin. Nascido em 1901 em Białystok, então parte da Rússia czarista e hoje localizada na Polônia, Samuel Rubin migrou aos 4 anos com seus pais para os Estados Unidos. Seus pais abriram uma pequena loja de secos e molhados em um bairro judeu pobre do Brooklyn. Segundo a propaganda contemporânea, Rubin nunca esqueceu de onde veio, e ao longo de sua vida carregou as lembranças da pobreza, da discriminação e da abolição dos direitos humanos. Palavras grandiosas para um homem pequeno, que saqueou os mortos e os desamparados na Espanha em meados da década de 1930. Samuel Rubin foi o principal financiador comunista do IPS, com sede em Washington, D.C., e do TNI, em Amsterdã. Nas mãos de sua filha e de seu filho, Cora e Reed, o dinheiro que Samuel obteve com seus negócios obscuros na Espanha foi multiplicado por meio de investimentos inteligentes, o que garantiu ainda mais financiamento, dinheiro sujo, disponível para a Fundação Samuel Rubin. Essa fundação, por sua vez, manteve o IPS, o TNI e outros centros radicais parceiros em operação. Dessa forma, a visão social de Samuel Rubin continuou a ser expandida mesmo após sua morte, em 1978. Ou, como ele mesmo declarou na fundação do Transnational Institute, em 1972, tudo o que posso lhes oferecer talvez seja uma abordagem humanista dos problemas que afligem os povos do mundo. A tal abordagem humanista de Rubin foi empurrar o primeiro dominó ensanguentado na Espanha, o que desencadeou uma cascata de receitas que viriam a financiar os centros de esquerda em Washington e Amsterdã. Ao ajudar aqueles culpados por crimes contra a humanidade na Guerra Civil Espanhola, incluindo a Internacional Comunista, Cominter, da União Soviética, seu serviço de inteligência NKVD, precursor da temida KGB, e o Partido Comunista Espanhol, Samuel Rubin mergulhou num verdadeiro esgoto de dinheiro sujo. Stalin forneceu à República Espanhola armas, munições e outros equipamentos de guerra, incluindo aviões e tanques. Mas, nesse processo, os soviéticos defraudaram os compradores desesperados em centenas de milhões de dólares.
As taxas de câmbio eram manipuladas secretamente, os preços inflacionados de forma arbitrária, os livros de contabilidade falsificados e diversas outras fraudes eram praticadas com o objetivo de extrair até o último centavo de riqueza da República. Os soviéticos forçaram os espanhóis a pagar por todos os aspectos de sua participação, incluindo os custos de transporte, alimentação e manutenção dos conselheiros soviéticos em território espanhol, relata o historiador Ronald Radosh e seus colegas. Enquanto isso, manipulavam as taxas de câmbio e os preços das armas para garantir que gastassem cada grama do ouro da República, e mais. A Guerra Civil Espanhola foi marcada por atrocidades de ambos os lados, o que não fala bem de nenhum deles. No entanto, as torturas e assassinatos secretos promovidos pela Internacional Comunista Soviética, Cominter, pela NKVD, a Polícia Secreta, e pela GRU, Inteligência Militar disfarçada como conselheiros do Exército Republicano da Espanha, permaneceram, ao longo dos anos, amplamente ignorados e subnotificados. A NKVD construiu um crematório secreto na Espanha com o objetivo de eliminar os corpos das vítimas sem deixar rastros. Muitos dos inimigos do povo selecionados para a liquidação eram atraídos ao edifício onde funcionava o crematório e mortos no local. Stéphane Courtois e outros 5 estudiosos europeus reuniram-se para utilizar documentos que estiveram brevemente disponíveis nos arquivos soviéticos entre 1991 e 1992, revelando grande parte da história. Entre 1936 e 1939, a Espanha tornou-se uma espécie de laboratório onde as autoridades soviéticas não apenas aplicaram novas estratégias e táticas políticas, mas também experimentaram técnicas que seriam usadas durante e após a Segunda Guerra Mundial. Seus objetivos eram variados, mas o principal era garantir que o Partido Comunista Espanhol, já totalmente controlado pela Cominter e pela NKVD, tomasse o poder e estabelecesse um Estado que se tornaria mais um satélite soviético. Para alcançar esse objetivo, empregaram os métodos tradicionais soviéticos, a criação de uma força policial onipresente e a liquidação de todas as forças não comunistas. Os campos de extermínio na Espanha ficaram repletos dos corpos daqueles assassinados por agentes secretos soviéticos. Os comunistas espanhóis complementavam a estratégia do Kremlin de eliminar todos os não comunistas. Tortura, estupro e depravações horrendas frequentemente precediam a morte de muitos. Execuções sumárias eram comuns. 2 prisões especiais abrigavam membros das Brigadas Internacionais, uma no distrito de Horta, em Barcelona, e outra em Castellón de la Plana. O número total de combatentes estrangeiros liquidados é difícil de estimar, mas há relatos de um único carrasco que teria matado cerca de 500 membros indisciplinados ou com tendências oposicionistas. Milhares de crianças espanholas, com idades entre 5 e 12 anos, foram enviadas à União Soviética, onde foram criadas sob a tutela de oficiais soviéticos. Com a derrota da República em 1939, a maioria dos professores dessas crianças foi presa por trotskismo, outros foram enviados a fábricas. As condições nas colônias infantis tornaram-se cada vez mais severas. Em 1941, cerca da metade das crianças havia contraído tuberculose, e aproximadamente 750 morreram antes de sua jornada para os Montes Urais e para a Sibéria Central. Algumas cometeram suicídio, outras formaram gangues criminosas, e ao atingir a idade adulta, muitas mulheres ingressaram na prostituição. Ao todo, cerca de 2.000 das 5.000 crianças espanholas morreram. Em 1956, os primeiros 534 sobreviventes foram autorizados a retornar à Espanha. No final, apenas 1.500 seriam repatriadas. Este é o cenário em que Samuel Rubin se inseriu, nos anos 1930, ao juntar-se aos seus camaradas da Cominter soviética. Tendo emergido dos subterrâneos da organização, Rubin observou as riquezas já saqueadas do governo republicano espanhol em busca de uma oportunidade para enriquecer a si mesmo e ao Partido Comunista. O que ele encontrou foi, no mínimo, peculiar. Mas sua experiência anterior com uma perfumaria francesa lhe permitiu orquestrar um método incomum de lucrar com a guerra. O governo republicano espanhol possuía um estoque considerável de âmbar cinzento, ambergris, uma substância rara e muito valorizada na fabricação de perfumes de luxo. Desesperado por obter recursos para a compra de armas e a manutenção dos especialistas soviéticos em seu território, o governo, com dificuldades financeiras, decidiu vender esse estoque a preços muito abaixo do mercado. Com a ajuda clandestina de comunistas espanhóis, então sob controle absoluto de Stalin, Samuel Rubin comprou o âmbar cinzento. Navios comunistas romperam os bloqueios navais italianos e alemães para entregar a carga de Rubin nos Estados Unidos. Nem é preciso dizer que a margem de lucro obtida por Rubin com o lançamento de seus primeiros perfumes e cosméticos no mercado americano foi colossal.
O preço de venda aumentou ainda mais por sugestão de seu amigo Armand Hammer. Segundo alguns relatos, Hammer teria financiado e intermediado o negócio do âmbar cinzento, que recomendou que Rubin batizasse sua nova empresa de AC. Fabergé. Hammer já havia se apropriado do nome Fabergé anos antes, com a bênção de Lenin, quando negociava joias russas confiscadas pelo regime bolchevique. O verdadeiro joalheiro da corte imperial russa dos Romanov era Karl G. Fabergé, famoso por criar algumas das joias mais requintadas já vistas no mundo, em especial os célebres ovos Fabergé. Os arquivos soviéticos, abertos brevemente no início dos anos 1990, confirmaram que muitos no Ocidente já suspeitavam há muito tempo. Armand Hammer e seu pai faziam parte oficialmente da rede financeira clandestina da Cominter. Rubin não era nenhum amador nos negócios. Ao rotular suas fragrâncias com nomes sedutores como Afrodesia e Tigres, transformou rapidamente a AC. Fabergé em um negócio multimilionário. Ao longo das décadas de 1940 e 1950, a Fabergé tornou-se, na prática, uma lavanderia do sangue inocente derramado anos antes na Espanha. No entanto, uma vez que o sangue está em suas mãos, ele jamais desaparece. No caso de Rubin, ele havia obtido um grande golpe empresarial, mas às custas do governo republicano espanhol, cuja riqueza foi construída sobre incontáveis vítimas espanholas torturadas e assassinadas pela máquina de matar soviética. A questão em aberto, considerando que Rubin era comunista e trabalhava com Armand Hammer, um agente oficial da rede financeira da Cominter, é se o Departamento Internacional do Partido Comunista Soviético, que substituiu a Cominter após sua dissolução em 1943, foi um parceiro informal da AC. Fabergé. Se for o caso, quanto dos lucros teria sido repassado aos benfeitores de Rubin, que organizaram a compra e entregaram o âmbar cinzento para ele no início? Se os soviéticos foram parceiros silenciosos da AC. Fabergé. Qual teria sido o papel deles na formação e operação do IPS e do TNI ao longo dos anos? O livro Covert Cadre, 1987, de S. Steven Powell, apresenta várias fotografias de oficiais soviéticos participando de eventos do IPS em Washington, D.C. Por que o IPS tinha uma relação tão íntima com os soviéticos? O IPS e o TNI mantêm relações semelhantes com a Rússia atualmente. A CIA demonstrava interesse nessa relação entre o IPS e a União Soviética, e compartilhou com o FBI que o IPS apresenta potencialmente uma excelente fonte de informações para serviços de inteligência estrangeiros sobre desenvolvimentos da política externa dos Estados Unidos. Em um arquivo de março de 1969, o FBI observou que indivíduos identificados como membros do Partido Comunista ou simpatizantes de atividades comunistas participaram de eventos do IPS. Representantes do IPS também se associaram a comunistas conhecidos. 4 meses depois, o FBI enviou uma carta ao Procurador-Geral dos Estados Unidos e ao diretor do FBI. Uma fonte confidencial relatou que, em 21 de junho de 1969, nome redigido havia aceitado um cargo no Institute for Police Studies. Nome redigido descreveu marxistas-leninistas texto redigido que também trabalhavam no IPS e estavam sendo radicalizados pelo Instituto. A família de Karl Fabergé fugiu da Rússia em 1920 e eventualmente abriu uma pequena joalheria em Paris e uma oficina artesanal em Genebra. Após a Segunda Guerra Mundial, os membros da família Fabergé ficaram consternados ao descobrir que seu nome comercial havia sido roubado por Samuel Rubin e usado para gerar milhões de dólares. Eles obtiveram uma liminar judicial contra Rubin. Com o tempo, tornou-se evidente que a fortuna de Rubin lhe permitiu influenciar os procedimentos legais. A liminar foi suspensa em 1951, e eventualmente Rubin pagou à família Fabergé $25 mil pelo direito de usar o nome comercial para perfumes e produtos de higiene pessoal. Embora a difícil condição financeira da família Fabergé tenha influenciado sua decisão de aceitar o pagamento, ficaram profundamente incomodados ao saber que Rubin usaria a fortuna acumulada para ajudar a fundar o Institute for Police Studies e o Transnational Institute. A família Fabergé havia lutado contra a tomada bolchevique da Rússia em 1917, apenas para acabar presa, empobrecida e exilada. Rubin impôs uma última indignidade ao roubar seu renomado nome e usá-lo para apoiar seus antigos algozes. Samuel Rubin vendeu a AC. Fabergé em 1963 por $25 milhões, no mesmo ano em que foi fundado o Institute for Police Studies. Um ano depois, Rubin destinou uma parte considerável de sua fortuna pessoal à recém-criada Fundação Samuel Rubin. O estatuto da fundação declarava simplesmente: o objetivo desta fundação é dar continuidade ao trabalho de seu fundador, que lutou pela paz e justiça e buscou uma redistribuição equitativa dos recursos do mundo. Os dirigentes da fundação incluíam o genro de Rubin, Peter Weiss,
como vice-presidente, ativo no National Lawyers Guild, apontado por fontes do Congresso como uma organização de fachada comunista. Cora Weiss, filha de Rubin, como secretária, envolvida em diversas causas de esquerda. E Reed Rubin, como tesoureiro, filho de Rubin, batizado em homenagem a John Reed, o primeiro representante comunista americano junto à Comintern soviética, de 1919 a 1920. Em uma entrevista laudatória publicada no Washington Post pouco antes de sua morte, Samuel Rubin expressou-se de forma autocomplacente ao comentar como um comunista poderia tornar-se um capitalista de sucesso. Criticando a ânsia pelo último dólar de lucro, Rubin afirmou: há algo mais na vida além de acumular mais riqueza. O empresário médio sofre doenças de tensão e competição que lhe roubam a beleza da vida. No entanto, Rubin ignorava que a beleza da vida havia sido tirada de dezenas de milhares de espanhóis na década de 1930 por seus aliados soviéticos. A AC Fabergé foi construída sobre os cadáveres de pessoas simples que sonhavam em criar uma democracia federativa e viver em paz e liberdade. Muitos foram traídos e morreram de formas estarrecedoras nas mãos dos amigos de Rubin, os comunistas soviéticos e espanhóis. Cora Rubin Weiss. Após a morte de Samuel Rubin em 1978, sua filha Cora assumiu o controle familiar e a gestão diária da Fundação Samuel Rubin. Seu marido, Peter Weiss, atuou no conselho do Institute for Police Studies e seguiu uma longa agenda de iniciativas de esquerda por meio do National Lawyers Guild. Há poucas informações pessoais disponíveis sobre Cora no domínio público, e menos ainda sobre seu irmão, Reed. Cora e Reed foram Head de Upper Babies, ou seja, filhos de comunistas americanos ativos. O termo foi cunhado pelos próprios comunistas na década de 1920 como uma crítica interna a camaradas que pareciam ascender no movimento clandestino não por mérito, mas por direito de nascimento. Perfis autobiográficos de 46 Head de Upper Babies, filhos de imigrantes judeus da Rússia e da Europa Central entre o final do século XIX e cerca de 1920, estão reunidos no livro Head de Uppers, Growing Up in the Communist Left, 1998, editado por Judy Kaplan e Lynn Shapiro. Ao examinar cuidadosamente as histórias de infância contidas nesse livro em busca de temas comuns, este autor conseguiu compor um perfil coletivo que caracteriza essa primeira geração de Head de Upper Babies. Não temos como saber até que ponto esses temas, ao serem integrados num perfil comum, refletem com precisão a experiência de Cora Weiss como jovem comunista, nem sua visão de mundo atual. No entanto, certos relatos se repetem com tal força e frequência nas autobiografias que podem, de fato, nos ajudar a compreender a cosmovisão contemporânea de Cora e sua inclinação pelo radicalismo. Muitas dessas crianças se lembram da paixão dos pais pelo marxismo-leninismo e de sua dedicação em reestruturar a sociedade americana de forma a se assemelhar ao que acreditavam ser a realidade soviética. Suas mães e pais eram vistos como engajados na construção de um mundo melhor e tendiam a manter os filhos próximos, protegendo-os da cultura americana sempre que possível. Desde cedo, os Head de Uppers recordavam-se da necessidade de manter sigilo e de garantir que não revelassem a vida dos pais na esquerda. Muitos viviam em conflito ao tentar manter uma aparência normal, enquanto sentiam constantemente o medo de serem descobertos e marginalizados por colegas e professores. Os pais, muitas vezes consumidos por sua devoção à causa comunista, não conseguiam lidar com as inseguranças vividas por seus filhos nas escolas públicas. Muitos desses jovens sentiam-se solitários e aprendiam desde cedo a mentir sobre as atividades de seus pais. Alguns permaneciam sentados durante o juramento à bandeira, enquanto outros ficavam em pé, mas em silêncio. Suportavam a pressão dos colegas e dos professores. Quando os professores diziam que a União Soviética queria destruir os Estados Unidos, muitos Head de Uppers aprendiam a morder a língua para evitar qualquer resposta que pudesse expor ou colocar os pais em perigo. Muitos temiam profundamente o FBI, especialmente quando pessoas conhecidas eram presas. Tinham consciência da vigilância do governo e temiam, acima de tudo, trair os pais de forma involuntária. As experiências dessas crianças não foram sempre sombrias ou pesadas. Enquanto crianças, observam as editoras Judy Kaplan e Lynn Shapiro, a maioria dos Head de Upper Babies aprendeu que milhões de pessoas ao redor do mundo compartilhavam nossos ideais de socialismo, de uma democracia mais participativa e de uma distribuição mais justa dos recursos sociais. De fato, em testemunho após testemunho, os 46 autores de Head de Uppers expressaram um privilégio que sentiam por terem crescido dentro do movimento comunista. Os valores políticos de seus pais eram transmitidos por meio da escuta e da convivência cotidiana, enquanto os adultos apoiavam a causa comunista. Muitas dessas crianças brincavam com amigos nos eventos do Partido Comunista. A maioria participou, de algum modo,
do processo formal de militância na Organização dos Pioneiros, na Liga da Juventude Comunista ou no próprio Partido Comunista dos Estados Unidos. Em geral, os Red Jappers sentiam orgulho dos pais e da devoção deles a uma causa considerada maior que suas próprias vidas. Na vida adulta, alguns afirmaram sentir-se sortudos por terem crescido em famílias comunistas. Outros disseram que não trocariam aquela experiência por nada. A maioria reconhecia que havia herdado a mesma paixão e visão social voltada para o fim do sistema de classes que motivara seus pais. Com esse amplo retrato coletivo dos Red Jappers, não surpreende que uma de suas representantes, Cora Weiss, tenha passado a vida criticando os Estados Unidos e suas políticas. Quando seu pai morreu, em 1978, Cora assumiu o legado da família e elevou ainda mais a militância em causas e atividades radicais. A Fundação Rubin tornou-se o sol que dominava um sistema solar em expansão, composto por indivíduos e organizações sob a influência da esquerda radical, do progressismo, do socialismo e do marxismo. Cora explodiu na cena pública americana quando ela e o marido Peter visitaram Hanoi, em 1969, no auge da Guerra do Vietnã. Cora Weiss foi uma liderança ativa do Women's Strike for Peace, organização pró-Hanoi, segundo uma comissão do Congresso, e que contava com o apoio integral do Partido Comunista dos Estados Unidos. Após seu retorno do Vietnã do Norte, ela negou que os americanos mantidos como prisioneiros de guerra estivessem sendo maltratados. Em uma de suas visitas a Hanoi, Weiss encontrou-se com prisioneiros de guerra americanos e relatou aos vietnamitas do Norte os comentários pessoais que eles lhe haviam feito. De posse dessas informações, os prisioneiros foram torturados após sua partida, como punição por sua atitude desviada. Cora Weiss manteve-se bastante ativa nos dias seguintes, participando de reuniões frequentes com autoridades comunistas em Hanoi e em Paris. Como líder do movimento contra a Guerra do Vietnã, ela dirigiu a People's Coalition for Peace and Justice, Coalizão Popular pela Paz e Justiça, e o Committee for Liaison with Families of Servicemen Detained in North Vietnam, comitê de contato com famílias de soldados detidos no Vietnã do Norte. Este último grupo foi aprovado pelo governo comunista vietnamita para servir como canal de comunicação entre os prisioneiros de guerra americanos e suas famílias. Weiss tentou coagir famílias de prisioneiros de guerra, POWs, a produzirem propaganda pró-comunista, prometendo-lhes contato com seus entes queridos em Hanoi, lembrou Michael Tremogli. Nenhuma das famílias aceitou o acordo. Além disso, Cora fez o possível para convencer os americanos de que os prisioneiros de guerra não estavam sendo abusados ou torturados. Mas os testemunhos dos POWs após sua libertação, junto a cicatrizes visíveis em seus corpos, marcas da tortura brutal infligida por seus captores norte-vietnamitas, contradiziam os apelos melosos de Cora Weiss. Além disso, os vitoriosos norte-vietnamitas executaram mais de 100 mil prisioneiros políticos, criaram mais de 1,5 milhão de refugiados, e encarceraram mais de 1 milhão de pessoas na antiga República do Vietnã. O Vietnã do Norte foi admitido na ONU em setembro de 1977, o que se tornou um palco para a exibição entusiasmada de Cora e sua completa indiferença à tragédia humana. Ignorando a violação sistemática dos direitos humanos por parte de Hanoi, a tortura evidente dos POWs americanos, as execuções sumárias e os campos de reeducação no sul do Vietnã, onde milhões foram aprisionados, muitos por mais de uma década, Cora Weiss saudou a delegação vietnamita com um efusivo: "Bem-vindos em nome do povo americano." Os aplausos por parte dos esquerdistas radicais presentes ecoaram enquanto os 4 membros da delegação vietnamita subiam ao palco. Um deles, Ngo Dien, fez um discurso no qual condenou o que chamou de imperialismo dos Estados Unidos. Sempre cuidadoso em distinguir entre o povo americano, bom, e o governo americano, ruim, Dien declarou: "De tão longe, os imperialistas americanos enviaram 500 mil de soldados para travar uma sangrenta guerra colonial." E completou, em inglês: "Ainda assim, não existe inimizade entre os povos vietnamita e americano." Cora continuou seu apoio aos comunistas norte-vietnamitas até o fim da guerra, em 1975, e depois disso. Atuou até o final da década de 1970 no envio de ajuda material a Hanoi por meio do Church World Service, uma entidade ligada ao esquerdista Conselho Nacional de Igrejas. Após a conquista do Vietnã do Sul pelos norte-vietnamitas, Weiss fundou e participou do Comitê Interino do Free Shipment Print, uma organização criada para enviar ajuda material a Hanoi e para pressionar pelo fim do embargo dos Estados Unidos. Após alguns anos atuando pelo Church World Service, Cora Weiss voltou seu foco para Riverside Church, cuja liderança estava nas mãos do reverendo William Sloan Coffin, ativista contra a Guerra do Vietnã, onde foi escolhida para dirigir o recém-criado programa de desarmamento da igreja. William Sloan Coffin,
sob circunstâncias que só podem ser descritas como questionáveis, foi eleito ministro sênior no verão de 1977. Amigo íntimo de Cora Weiss, é possível que Coffin tenha se beneficiado da influência que Cora exercia nos bastidores. Coincidentemente ou não, um grupo de fachada soviético, o Old Peace Council, Conselho Mundial da Paz, começava sua campanha de paz no Ocidente. Assim que Coffin instalou seu nome na porta do escritório, convidou Cora a integrar o Santuário Cristão. Oficialmente lançado em maio de 1978, o Programa Mundial de Desarmamento da Riverside Church foi entregue a Cora Weiss como sua principal articuladora. Mais do que uma celebração de parceria judaico-cristã, o arranjo parecia mais um pacto com o diabo. Coffin e Weiss mantinham laços estreitos, tanto por sua militância contra a Guerra do Vietnã quanto por suas viagens conjuntas ao Vietnã do Norte e atuação em organizações ativistas. Para Coffin, um dos pecados que mais o incomodava era o anticomunismo. Sua visão era coerente com a frase que gostava de repetir: o comunismo é uma página arrancada da Bíblia. 3 convidados do Institute for Police Studies, IPS, participaram da inauguração do Programa de Desarmamento Mundial na Riverside Church: Peter Weiss, Marcus Haskin e Richard Barnett. Haskin, em sua fala, enfatizou que relacionar moralidade e política deveria ser uma tarefa prioritária das igrejas. Coffin e Cora Weiss também convidaram 2 membros da Embaixada Soviética, Yuri Karpralov e Sergei Paramonov, ambos identificados como oficiais da KGB. Karpralov, segundo o renomado especialista John Barron, buscava constantemente americanos dispostos a disseminar as políticas e a visão soviética como se fossem suas. O encontro realizado em dezembro de 1978 na Riverside Church aparentemente foi muito bem sucedido para os soviéticos, pois passaram a marcar presença constante em eventos públicos com o intuito de ampliar sua rede de apoio. Logo, começaram a aparecer correspondentes soviéticos, muitos dos quais, sem dúvida, possuíam agendas relevantes de espionagem e desinformação. Tornou-se um arranjo confortável para os soviéticos. Em setembro de 1983, uma delegação soviética, composta por Sergei Plekov e Vasily Vlanikin, que havia entrado nos Estados Unidos para participar de uma conferência da ONU, foi recebida por um homem e uma mulher num carro registrado em nome de Peter Weiss. Ambos os soviéticos estavam sob vigilância do FBI. Entre uma aproximação e outra com agentes soviéticos, Cora assumiu como missão desmantelar a percepção comum de que os soviéticos representavam uma ameaça. Sua posição na Riverside Church lhe oferecia um púlpito aberto para argumentar que a alegada ameaça soviética era pouco mais do que uma doença hereditária. Ao final de 1979, cerca de 156 conferências desarmamentistas de viés esquerdista já haviam sido realizadas pelo país. No entanto, tendências costumam gerar contratendências, mesmo em instituições religiosas como a Riverside Church. Membros comprometidos com a causa do desarmamento passaram a relatar aos seus fiéis o que viam acontecer. O IPS e a Riverside dividiram responsabilidades de vanguarda, enquanto o programa de desarmamento começava a atrair atenção, especialmente depois que o orçamento do escritório de Cora Weiss saltou de $15 mil, em 1978, para $148 mil, em 1984. Alguns membros antigos da igreja passaram a questionar as atividades de Coffin e Weiss. Os diáconos da igreja, no entanto, os apoiaram contra as acusações. Enquanto isso, o programa de desarmamento passou a atrair palestrantes de destaque, como o primeiro-ministro Olof Palme, da Suécia, o arcebispo Dom Helder Câmara, do Brasil, e I.P. Thompson, ex-membro do Partido Comunista. Movimentos pacifistas europeus e americanos também participaram do programa. Em 1983, celebridades passaram a frequentá-lo, como Bianca Jagger e os embaixadores da União Soviética e da Nicarágua. Cora Weiss integrou uma delegação dos Estados Unidos que foi recebida pelo governo sandinista na Nicarágua em 1984. Enquanto isso, William Sloan Coffin bradava do púlpito: "Amai os vossos inimigos." Amar significa cristianismo positivo, não anticomunismo negativo. Um bispo morável da Nicarágua, supostamente um indígena mesquito em guerra contra os sandinistas, mas na realidade um de seus apoiadores, também discursou aos ativistas reunidos na Riverside Church. A solidariedade com o progressismo-socialismo-marxismo foi um elemento central da cultura do Instituto de Estudos Políticos, IPS, desde sua fundação. Isso se tornou evidente em 1985. Alexandra Sandy Pollack, membro do Partido Comunista dos Estados Unidos e do Conselho pela Paz dos Estados Unidos, braço de uma das principais frentes soviéticas, o Conselho Mundial da Paz, morreu tragicamente em 19 de janeiro de 1985,
quando o voo da cubana de aviação em que viajava para Manágua caiu. Embora fosse uma ateia convicta, um serviço memorial foi realizado para ela na Riverside Church 2 semanas depois. Reuniram-se cerca de 600 membros do partido, diplomatas estrangeiros e outros. O reverendo Coffin declarou: ela talvez não acreditasse em Deus, mas Deus acreditava em Sandy. Isabel Letelier, viúva de Orlando Letelier, morto por um carro-bomba em Washington, D.C., disse: como latino-americanistas, sabemos que ela estará sempre viva em nossas lutas. Henry Vinton, presidente nacional do Partido Comunista dos Estados Unidos, afirmou: Sandy bebeu da fonte do marxismo-leninismo e soube aplicar essa ciência a tudo o que fazia. Jonetta Colley, membro do Conselho Mundial da Paz de Moscou, acrescentou que Sandy era uma internacionalista, então não deve nos surpreender que sua vida tenha ultrapassado nossas fronteiras. Alguns soviéticos estavam presentes, embora discretamente. O chefe de Estado sandinista, Daniel Ortega, visitou Nova York em novembro de 1985 para discursar na ONU e aproveitou a ocasião para visitar a Riverside Church, onde Coffin e Weiss organizaram uma recepção. Dirigindo-se ao público reunido, Ortega declarou que o discurso de ontem de Ronald Reagan na ONU é incompatível com os princípios do direito internacional. A audiência respondeu com aprovação entusiasmada. Ortega concluiu gritando: não podemos nos dar ao luxo de esquecer o que aconteceu no Chile. Esse tema, o golpe militar contra o presidente comunista chileno Salvador Allende em 11 de setembro de 1973, é especialmente caro ao IPS e recorrentemente retomado. Cora Weiss manteve alianças próximas com grupos religiosos engajados em questões de paz na Nicarágua, como o Conselho Mundial de Igrejas e o Conselho Interreligioso. Ela também integrou esses interesses com a pauta feminista, incluindo a Conferência sobre as Mulheres realizada em Pequim, em agosto de 1995. Em maio de 1999, com a valiosa ajuda de seu marido Peter Weiss, Cora fundou uma organização não governamental multinacional, a Águia Peel for Peace, Apelo de Paz de Haia. Mais de 10.000 ativistas, autoridades governamentais e líderes comunitários de mais de 100 países participaram da conferência de 5 dias em Haia. Essa nova organização transnacional, lançada com grande estardalhaço, promoveu cerca de 400 painéis, oficinas e mesas redondas voltadas à identificação dos melhores mecanismos para abolir a guerra e criar uma cultura de paz no século XXI. Como muitas das iniciativas do Águia Peel for Peace foram incorporadas às estruturas da ONU, elas serão discutidas no capítulo 11, Um Mundo Sem Fronteiras. Por ora, basta dizer que Cora lançou um projeto de proporções massivas, que já fez incursões visíveis em instituições internacionais. Em um discurso dirigido a educadores pela paz em Hamburgo, Alemanha, em junho de 2003, Cora Weiss definiu o desafio que se colocava aos ouvintes e ao próprio Águia Peel for Peace. Agora precisamos educar as pessoas, um eufemismo para propaganda e desinformação para colocar a instituição da guerra em debate, para sua deslegitimação, para sua abolição. Porque a letalidade das armas atuais, especialmente as nucleares, é tal que este pequeno planeta precioso e seu povo, em sua maioria maravilhoso, não pode mais se dar ao luxo da guerra. Peter Weiss, dirigente da Samuel Rubin Foundation, presidente do Conselho do Institute for Police Studies, IPS, e membro do Transnational Institute, tem sido, há mais de 4 décadas, o principal arquiteto do Império Rubin e líder de seu conjunto de parceiros estratégicos jurídicos radicais. Nascido em Viena, Áustria, em 1925, Peter Weiss é advogado especializado em direito internacional. Na década de 1960, tornou-se advogado colaborador e vice-presidente do Center for Constitutional Rights, CCR. Durante os anos 1960 e início dos anos 1970, foi dirigente do capítulo nova-iorquino da National Lawyers Guild, NLG, organização de advogados comunistas e esquerdistas fundada em 1938 com apoio do Comintern que permanece, até hoje, filiada a uma frente soviética, hoje russa, chamada Associação Internacional de Advogados Democráticos, IADL, cujas raízes soviéticas remontam a 1946. Outros trabalhos internacionais de Weiss incluíram a tentativa de ajudar o advogado radical alemão Kurt Groenewold, preso em 1974 e posteriormente condenado por operar uma rede de comunicação entre os terroristas encarcerados da fração do Exército Vermelho, RAF, e seus cúmplices ainda em liberdade. Em 1977, Peter Weiss liderou uma delegação às Filipinas para divulgar relatos de tortura de prisioneiros políticos pelo governo. A viagem foi patrocinada por 2 frentes do Partido Comunista das Filipinas, Friends of the Filipino People e a Anti-Martial Law Coalition. Weiss possui um longo histórico público de ativismo de esquerda. Em 1974,
tornou-se membro do Comitê Consultivo do Center for National Security Studies, CNSS, uma organização cujos fundadores provinham do Institute for Police Studies, IPS, do National Lawyers Guild, NLG, e do autodeclarado braço de inteligência pró-Castro da nova esquerda, o North American Congress on Latin America, NACLA. Além do National Lawyers Guild, Peter atuou, nas décadas de 1960 e início dos anos 1970, como membro do Conselho Nacional de outra organização controlada por comunistas, o National Emergency Civil Liberties Committee, NECOC. E F. Stone decidiu criar um comitê ativista que pressionasse a American Civil Liberties Union e advogados liberais a aceitarem casos envolvendo comunistas atuais ou antigos. Ele nomeou o grupo de National Emergency Civil Liberties Committee. Irving Kristol, do American Committee for Cultural Freedom, expôs imediatamente o NECOC como uma frente comunista. Membros do NLG que dirigiam o NECOC incluíam William Kunzler, Peter Weiss e Leonard Boulding com seu parceiro Viktor Rabinowitz. No final da década de 1960 e ao longo dos anos 1970, Peter Weiss também atuou no American Committee on Africa, ACOA, então a principal organização de apoio ao African National Congress, ANC, controlado por comunistas, que conduzia uma campanha de sabotagem e terrorismo para derrubar o governo sul-africano exclusivamente branco. Em 1979, ele assinou uma carta do Southern Africa Working Group pedindo ao governo Carter que não reconhecesse o governo moderado de maioria negra liderado pelo bispo Abel Muzorewa. O ACOA foi o primeiro grupo a trazer membros do ANC aos Estados Unidos para se reunirem com ativistas negros. O IPS patrocinou Ruth First em 1980, membro do Partido Comunista e do ANC, para participar de um de seus seminários. Ruth First era esposa de Joseph Slovo, comandante das forças militares do ANC e segundo no comando das operações da KGB soviética destinadas a desestabilizar o governo sul-africano. Em 1976, no momento de seu assassinato por um carro-bomba em Washington, D.C., o diretor do Transnational Institute, TNI, Orlando Letelier, ex-alto funcionário do governo marxista da Coalizão Unidade Popular do Chile, foi transformado em mártir da esquerda. Peter Weiss continuou seu trabalho de solidariedade à esquerda chilena. Ele também foi uma mão oculta por trás da campanha internacional para levar o ex-presidente chileno general Augusto Pinochet a julgamento como criminoso de guerra. Na revista Covert Action Quarterly, Weiss publicou um artigo de página inteira intitulado Punishing Pinochet, Punindo Pinochet, descrevendo como juízes espanhóis foram persuadidos de que tinham jurisdição sobre eventos ocorridos mais de 23 anos antes, no Chile. A revista relatou que Weiss era vice-presidente do Center for Constitutional Rights, CCR, que representava a família de Charles Orman, um jovem americano morto no Chile durante o golpe. O processo da família Orman contra Henry Kissinger e outros altos funcionários do governo dos Estados Unidos foi usado principalmente pelo CCR para obter, via processo de descoberta judicial, documentos classificados sobre a política dos Estados Unidos no Chile, além de relatórios diplomáticos e de inteligência sobre os líderes políticos do país, partidos antimarxistas e as Forças Armadas chilenas. O CCR alegou que as políticas exteriores anticomunistas de Washington em relação ao governo da Unidade Popular tornavam os Estados Unidos responsáveis pelas mortes de apoiadores de Allende durante o golpe. Weiss e outros membros proeminentes e influentes do NLG, incluindo Martin Popper, membro do Partido Comunista dos Estados Unidos, que ajudou a fundar tanto o National Lawyers Guild em 1938 quanto a International Association of Democratic Lawyers, IADL, em 1946, fundaram o Lawyers Committee on Nuclear Policy, LCNP, em 1981. Os dirigentes e o Conselho Consultivo do LCNP estavam repletos de ativistas do IADL e do NLG, incluindo Richard Barnett do IPS. Em agosto de 1987, em associação com a Soviet Lawyers Association, o LCNP sediou a fundação do International Lawyers Against Nuclear Arms, ILANA, durante uma conferência parcialmente financiada pela Samuel Rubin Foundation. A organização foi criada especificamente para funcionar em paralelo ao International Physicians for the Prevention of Nuclear War, IPVANF, cofundado por oficiais soviéticos e médicos americanos da extrema esquerda ativos em campanhas de desarmamento desde o início da década de 1960. As organizações com as quais Peter Weiss esteve envolvido também compunham uma diretoria interligada de um lobby anti-inteligência, que incluía o NLG, o Center for Constitutional Rights, liderado por William Kunzler, o NECOC, a ACLU e o Committee for Public Justice. Embora rotulado como frente do Partido Comunista já no início dos anos 1950, o real papel do NECOC só se tornou público após a divulgação do projeto Venona na década de 1990. Fora dos olhos do público, o altamente secreto projeto Venona,
conduzido pela inteligência americana, decodificava mensagens de espionagem soviética. Já em 1948, os cabos decifrados revelavam que os soviéticos haviam recrutado espiões em praticamente todas as principais agências do governo americano de importância militar ou diplomática. Centenas de americanos, muitos dos quais membros do Partido Comunista Americano, foram alvos de oficiais de inteligência soviéticos. No total, os cabos decifrados pelo Venona revelaram 349 cidadãos, imigrantes e residentes permanentes dos Estados Unidos que mantinham uma relação secreta com as agências de inteligência soviéticas. Marcus Raskin e Richard Barnett. O IPS foi fundado em 1963 por Marcus Raskin e Richard Barnett, ex-assessores da Casa Branca e do Departamento de Estado. Para justificar a realocação das prioridades nacionais do complexo militar industrial para programas sociais, Richard Barnett minimizou grosseiramente as ameaças nucleares e convencionais da Guerra Fria contra os Estados Unidos e seus aliados, promovendo ideias frágeis de controle de armas que implicavam assumir riscos substanciais. Suas fantasias idealistas e manipulações discretas se refletiram em sua tentativa de desmontar o orçamento de defesa. No final, baseado em suas falsas premissas, Barnett concluiu que a economia da morte poderia ser substancialmente reduzida para favorecer a economia da vida. O que faltava em sua análise sobre a real ameaça nuclear soviética era algum tipo de garantia racional de que ainda haveria americanos vivos o suficiente para desfrutar suas previsões otimistas. Ainda assim, como Barnett declarou em 1970, a tarefa central da sociedade americana é nos libertarmos da economia da morte. Faltava, porém, um plano racional para enfrentar a ameaça nuclear representada pela União Soviética contra os Estados Unidos e seus aliados. Com a criação do IPS, Raskin e Barnett passaram a organizar redes de contatos progressistas não apenas nos Estados Unidos, incluindo Capitólio e governos estaduais e locais, mas também mundialmente, em vários governos, agências do executivo e entre acadêmicos influentes. O IPS colocava seus contatos em seminários com líderes do movimento pelo desarmamento e ativistas revolucionários que apoiavam o governo de Fidel Castro em Cuba, assim como diversos movimentos de libertação nacional do Terceiro Mundo apoiados pela União Soviética. Juntos, elaboravam políticas governamentais alternativas para desarmamento, término de alianças militares e não intervenção contra agressões soviéticas realizadas por meio de representantes. Em 1978, o IPS havia penetrado tanto círculos de legisladores de esquerda de Washington, assessores do Congresso, agências governamentais, acadêmicos e mídia, que além de conquistar vitórias impressionantes, atraía novos recrutas. O FBI produziu milhares de documentos sobre as atividades do IPS. Alguns estão disponíveis ao público via Freedom of Information Act, enquanto centenas foram retidos pelo FBI. Os documentos descrevem o IPS como uma fábrica de ideias sediada em Washington que ajudava a treinar extremistas que incitavam violência nos Estados Unidos e cuja pesquisa educacional servia de cobertura para intrigas e agitação política. Arquivo FBI 175-398. Além de chamá-lo de a Rand Corporation da esquerda, e afirmar que o IPS aparentemente exerce considerável influência no movimento da nova esquerda e pode ter como objetivo a destruição do governo dos Estados Unidos. Nesse contexto, a mídia mainstream descrevia o IPS nas décadas de 1970 e 1980 assim. Item Wall Street Journal, um funil para desinformação. Item Forbes, uma usina radical de propaganda em Washington. Item National Review, a frente intelectual perfeita para atividades soviéticas que seriam combatidas se viessem abertamente do KGB. Desde o início, o IPS mirou a OTAN, o Departamento de Defesa, empreiteiras da defesa, empresas fabricantes de armas e agências de inteligência para sua propaganda e agitação. Um dos primeiros projetos do Império Rubin foi minar e enfraquecer organizações que pudessem expor sua agenda dupla, principalmente as agências de inteligência. A rede Rubin não se importava em ser uma ferramenta poderosa do KGB soviético, da Stasi da Alemanha Oriental e da DGI cubana. Philip Agee, um oficial da CIA que desertou, tornou-se agente pago da agência de inteligência cubana DGI. Outro caso foi Claes de Jonge, comunista holandês e ativista anti-apartheid que carregava minas terrestres para o African National Congress e foi treinado pela temida Stasi. O caso mais conhecido foi Orlando Letelier, ex-chefe do Transnational Institute em Amsterdã, que no momento de seu assassinato em 1976 carregava documentos mostrando que recebia pagamento da inteligência cubana controlada pelos soviéticos. O dinheiro da DGI era trazido clandestinamente a Washington, D.C., vindo de Havana pela Bolsa Diplomática Cubana. Agir globalmente, aprender localmente abre o catálogo da escola do IPS em Washington, D.C.
A Social Action and Leadership School for Activists, SALSA, funciona como um centro de esquerda com programa de treinamento de habilidades que fortalece o ativismo comunitário e fomenta a cidadania engajada, um fórum para discussão e desenvolvimento de questões e agendas progressistas, e uma oportunidade única de networking para ativistas de mudança social. O programa do inverno de 2001, por exemplo, oferecia cursos sobre os fundamentos da criação de organizações sem fins lucrativos, liderança e gestão, desenvolvimento de estratégias de mídia, redação de projetos para obtenção de fundos, contabilidade e controles internos, cultivo de grandes doadores, lobby, organização de base e alguns temas políticos. A ideia era equipar os estudantes com novas habilidades e ajudar a refinar seu pensamento para avançar a causa progressista. Marcus G. Haskin, cofundador do IPS, é o líder intelectual daqueles dedicados a reestruturar a vida e instituições americanas em preparação para a sociedade civil global futura. Haskin afirma que começou sua vida política e intelectual como liberal, reforçada durante sua juventude pelo que chamou de socialismo de esgoto de Milwaukee, Wisconsin. Assessor do congressista Robert Kastemeyer em 1959, Haskin preparou um manifesto político para 12 membros ultraliberais da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos. Os Liberal Papers deveriam servir para reposicionar o Partido Democrata numa trajetória que completaria o programa do New Deal, deixado inacabado pelo presidente Truman. Ao mesmo tempo, corrigiriam a virada tomada pelos liberais em apoio a iniciativas de segurança nacional durante a Guerra Fria nos anos 1950. Essa última área visava desarmamento unilateral e desligamento diplomático, deixando os Estados Unidos e seus aliados expostos às forças nucleares soviéticas, mas protegidos pelo sonho liberal de Haskin de que o Kremlin responderia pacificamente. Publicados em 1962, os Liberal Papers argumentavam que as políticas externas da Guerra Fria dos Estados Unidos destruíram as tarefas políticas internas definidas pelo New Deal. Para retornar ao caminho liberal traçado pelo New Deal, os Estados Unidos precisariam modificar substancialmente suas políticas externas da Guerra Fria. O problema de Haskin era que nada indicava que o Kremlin tivesse qualquer outro objetivo, conforme disse na época o líder soviético Nikita Khrushchev, se não enterrar os Estados Unidos, e ele possuía armas nucleares para isso. Portanto, os Estados Unidos precisavam manter um forte poder de dissuasão nuclear, e os sonhos utópicos do programa do New Deal permaneceram apenas isso. Um sonho sustentado por liberais patéticos, de calças largas, que olhavam para a realidade e diziam de forma infantil: "Eu não quero que isso sua fantasia socialista acabe." Marcus Haskin teria sido bem aconselhado a cintar seus lombos, como o presidente Ted Roosevelt gostava de dizer, ao invés de brincar de jogos infantis no que ele chamava de socialismo de esgoto de Milwaukee. Mas ele não fez nem uma coisa nem outra. Ele se irritou. Recusou-se a apoiar a luta do governo dos Estados Unidos pela sobrevivência durante a Guerra Fria. Os Papers, observou Francis X. Gannon em 1969, foram dedicados exclusivamente à política externa e refletiam uma rendição completa às potências comunistas, extensões extravagantes dos programas de ajuda externa, propostas imprudentes de desarmamento e uma submissão rastejante às Nações Unidas. Para ele, eram os interesses capitalistas crescendo no estado de segurança nacional, como ele e seus pares definiriam os Estados Unidos. 2 décadas depois, quando o jornalista John Train perguntou a um famoso colunista o que motivava Marcus Haskin, este respondeu: "Eu conheço bem, mas não sei a resposta para essa pergunta. Acho que ele simplesmente odeia a América." Em 1961, Haskin conheceu outro descontentado, Richard Barnett, em uma reunião entre Casa Branca e Departamento de Estado, preparando uma conferência de desarmamento em Genebra. Ambos disseram que, desde o primeiro olhar, sabiam que eram espíritos afins. Haskin representava a MC George Bundy, membro do staff especial do Conselho de Segurança Nacional. Barnett dava suporte a John J. McCloy, chefe do escritório de desarmamento do Departamento de Estado. Segundo relatos atribuídos a Barnett e Haskin ao longo dos anos, eles reconheceram a alienação e hostilidade mútuas em relação ao cérebro americano presente na reunião: Dean Rusk, Paul Nitze, John McCloy e uma longa fileira de generais. Esses 2 assistentes, honrados por servir seu país na defesa contra potências hostis e perigosas, não estavam à altura da tarefa. No fim, viam-se superiores aos altos funcionários para quem trabalhavam e os desprezavam. O experiente jornalista investigativo John Hayes observou que o antigo estrategista militar chinês Sun Tzu já notava esse tipo de arrogância em oficiais inferiores há quase 2.500 anos, sugerindo que os ressentidos são ótimos candidatos para recrutamento como agentes.
Aqueles de nós que tiveram o privilégio de servir ao governo dos Estados Unidos durante a Guerra Fria sabiam bem que compatriotas que se colocavam intelectualmente acima dos demais e se sentiam superiores aos pares estavam entre as pessoas mais perigosas em Washington, D.C. Ao se colocarem acima de todos, esses ególatras poderiam ser seduzidos a tomar decisões erradas pelos motivos errados. No mundo de armas nucleares, tais pessoas representavam ameaça para todos os americanos. Haskin e Barnett permaneceram na administração Kennedy até 1962. Até então, haviam alinhado os recursos necessários para a criação de um think tank da esquerda, lançado em 1963. Enraizado no programa não cumprido do New Deal, expresso nos Liberal Papers e uma forte dose de socialismo, o núcleo filosófico do IPS se centrava em duas ideias. Primeiro, que o processo burocrático governamental sufocava ideias políticas novas e verdades morais ao ponto de tornar o governo insensível e destrutivo. Segundo, que as universidades insistiam em manter a ação social e a teoria social separadas, o que resultava em ideais falsos. Assim, o IPS seria um lugar onde não seriam aceitos fundos governamentais e onde a teoria social deve ser informada pela ação social, assim como informar a ação social. Haskin e Barnett trouxeram suas visões de mundo únicas para o IPS, onde foram integradas em teoria social coesa e programas de ação social. Haskin descreveu os Estados Unidos como um país imperialista composto por 4 colônias que os pobres e jovens passaram a ver como seu principal inimigo. As 4 colônias imaginadas por Haskin eram: a colônia da violência, a mais importante, pois era o elemento central que usava a universidade como instrumento de terror estatal; a colônia da plantação, que produzia trabalho irreal que alimentava desejos humanos, mas não satisfazia necessidades; a colônia do canalização, que era o sistema educacional que promovia a aceitação passiva das outras colônias pela colônia do sonho; e, finalmente, a descolonização, grande objetivo perseguido por Haskin, Barnett e colegas do IPS. A chave para entender o Instituto de Estudos Políticos tem sido, e permanece, o desmantelamento do Estado de Segurança Nacional, incluindo derrubar a economia militarista americana e as ameaças e provocações contra outros países. Na visão de Haskin, todas as decisões em uma sociedade reconstruída seriam tomadas presencialmente em reuniões locais. Em resumo, a sociedade reconstruída, como sintetiza Rael Jean Isaac sobre a visão de Haskin, é uma federação anarco-sindicalista de cooperativas autônomas. Como a imperfeição humana atual é atribuída totalmente aos agentes colonizadores, na utopia de Haskin não haverá hierarquia, coerção, nem organização real além do nível local. O IPS utiliza subsidiárias internacionais, parceiros estratégicos e acordos cooperativos para estender seu alcance no exterior. O centro de pesquisa mais proeminente fora dos Estados Unidos é sua organização irmã, o Transnational Institute, sediado em Amsterdã. Este parente próximo também é um think tank da esquerda. Junto com o IPS, o TNI reúne organizadores sindicais radicais, líderes de redes de apoio a ativistas de esquerda que atuam em organizações não governamentais, grupos revolucionários terroristas, líderes dos movimentos pela paz e pelo desarmamento, e acadêmicos, jornalistas, oficiais estrangeiros, políticos, diplomatas, agentes de inteligência e representantes parlamentares, tanto radicais quanto liberais. Iqbal Ahmad e Susan George. Uma das tarefas mais importantes do Transnational Institute, desde o primeiro dia de sua criação, foi proteger a respeitabilidade do IPS fornecendo uma cobertura para as relações do IPS com o movimento comunista internacional. Susan George, veterana do TNI e sua diretora em 2008, organizou um jantar do IPS em Paris, em 9 de outubro de 1972, para discutir ideias compartilhadas por vários intelectuais europeus sobre a potencial agenda ativista do TNI. O principal item da pauta era a criação do TNI como uma extensão internacional do IPS. Peter Weiss, Marcus Haskin e Richard Barnett estavam presentes. Entre os membros proeminentes da esquerda radical europeia estavam Roland Barthes, Simone de Beauvoir, Claude Bourdieu, Michel Foucault, André Gorz, Claude Julien e Jean-Paul Sartre, que escreveu uma extensa introdução para o terrorista Frantz Fanon no livro Os Condenados da Terra. Uma reunião similar ocorreu no Café de Paris, na Regent Street, em Londres. O TNI viria a se tornar uma das ferramentas mais poderosas do Rubin Imperium. Samuel Rubin comprometeu $4 milhões para o financiamento inicial do TNI. Philip Sterne, milionário maoísta e negociante imobiliário, também foi doador. Ed Jans, filantropo e fotógrafo submarino da Califórnia, vendeu ao TNI um grande prédio na Paulus-Pottersstraat 20, em Amsterdã. Fundado ali em 1973,
O TNI serve desde então como braço internacional do IPS. Amsterdã foi escolhida não apenas pela sua localização central na Europa, mas também por sua aura de tolerância. Além disso, o governo holandês havia se alinhado de perto ao regime e movimento social de Allende no Chile. Para a esquerda, o TNI começou como uma reação ao golpe contra Allende. Samuel Rubin e os demais líderes do IPS escolheram a pessoa certa ao nomear Iqbal Ahmad como primeiro diretor do TNI em 1973. Ahmad combinava um intelecto superior e um histórico acadêmico de apoio ao extremismo árabe com experiência prática em guerra revolucionária e terrorismo no Terceiro Mundo. Possuía doutorado pela Universidade de Princeton e lecionou na Universidade de Illinois em Chicago e na Universidade Cornell. De 1960 a 1963, trabalhou com Frantz Fanon, líder da Frente de Libertação Nacional da Argélia, FLN, conhecido em muitos círculos como Che Guevara do Oriente Médio. Fanon, autodenominado extremista criativo, tornou-se mentor de Ahmad no campo do terrorismo revolucionário, ou seja, a condução de uma campanha intensa de assassinatos contra franceses étnicos e argelinos contrários à guerra terrorista da frente. Pode-se afirmar com confiança que Iqbal Ahmad teve as mãos bastante ensanguentadas pela campanha assassina de Fanon antes de servir como membro da delegação argelina nas negociações de paz com a França, em Paris, que garantiram a independência da Argélia em 1962. O TNI de Iqbal Ahmad foi desenvolvido com forte dedicação às metas e ações extremistas da Organização para a Libertação da Palestina, OLP, e seu líder Yasser Arafat. Como algumas fontes potenciais de financiamento poderiam rejeitar a relação do IPS com a OLP e outros grupos terroristas, o Middle East Research and Information Project, MERIP, foi fundado em 1971 como cobertura para as atividades paralelas do Instituto. Em 2004, a revista Middle East Report do MERIP era publicada 4 vezes por ano a partir de seu escritório editorial em Washington, D.C. É uma publicação limpa, sem ligação facilmente identificável com o IPS ou o TNI. O programa de alcance à mídia do MERIP amplia o pensamento progressista socialista marxista sobre o Oriente Médio por meio de vários recursos impressos, rádio e televisão. Fred Aliday, assessor do TNI, é um dos editores colaboradores do Middle East Report. Durante a Guerra Soviético-Afegã, Aliday foi um dos raros jornalistas ocidentais autorizados a entrar no Afeganistão para cobrir o conflito. O tratamento especial recebido por Aliday deveu-se aos seus laços com o IPS-TNI. Após a invasão soviética de dezembro de 1979, Aliday escreveu diversos artigos nas publicações do MERIP, em The Nation e no New York Times que racionalizavam as ações do Kremlin. Samuel Rubin, sua filha Cora Weiss e seu marido Peter, além dos fundadores do IPS Marcus Raskin e Richard Barnett, concederam a Ahmad mandato total para criar o TNI. No início de 1973, Ahmad foi enviado pela Europa em uma viagem de 5 semanas para discutir o projeto do TNI com cerca de 200 pensadores e ativistas europeus de amplo espectro da esquerda. Suas discussões abrangeram questões de paz e desarmamento, solidariedade no Terceiro Mundo entre terroristas e movimentos nacionalistas de libertação, direitos das mulheres, direitos das minorias e combate às corporações transnacionais que exploram os recursos dos países do Terceiro Mundo. A mensagem era clara. A porta do TNI estava aberta e permaneceria aberta para todos os envolvidos na luta contra o imperialismo e a favor da justiça social e econômica. Em entrevista a um jornal holandês em 1973, Ahmad afirmou que o novo instituto não será comparável a nenhuma outra instituição holandesa. Ele se concentrará em pesquisa científica e ação social. Esquerda. Clara. Intelectuais de esquerda conhecidos internacionalmente irão entrar e sair. Todos, disse Ahmad, que são contra o imperialismo e a favor da justiça social, são bem-vindos conosco. Comunistas, trotskistas. Nós não somos sectários. A primeira grande conferência do TNI sobre o Chile foi organizada em 1974, após o derrube do presidente marxista Salvador Allende. Após o golpe militar de 11 de setembro de 1973, o TNI e o IPS estabeleceram relações de trabalho próximas com progressistas socialistas marxistas preocupados. A grande questão, aos olhos da extrema esquerda então e hoje, é que Allende chegou à presidência por meio do voto popular, mas, devido às suas ideias marxistas, seus programas e amizade com a União Soviética, foi derrubado pelos militares, supostamente com ajuda externa, dos Estados Unidos. O golpe militar de 1973 no Chile é visto pelos extremistas do IPS como um ensaio do sistema do capitalismo corporativo dominante caso progressistas socialistas marxistas alcancem o poder no futuro.
Como a esquerda radical geralmente segue o conselho de Antônio Gramsci de promover uma revolução transformadora mudando os valores de uma sociedade-alvo ao longo do tempo, o espectro de uma resposta violenta os incomoda bastante. Assim, a elite do IPS-TNI tem segurado o golpe contra Allende por mais de 30 anos como se os eventos fossem uma poderosa pedra de preocupação para a esquerda radical. Quando Helen Ops, Marcus Raskin e Iqbal Ahmad foram à Holanda em julho de 1973 para iniciar as operações do TNI, o IPS já havia encontrado pesquisadores na Holanda, incluindo o Dr. Ernest Utrecht, publicista especialista em Indonésia, e Gerrit Wiesel, que ensinava na Universidade de Nijmegen sobre problemas do terceiro mundo. O Wiesel cuidava do pessoal do IPS de Washington e coordenava os contatos com várias outras organizações. Ahmad organizou o TNI para servir como ponte entre o IPS e comunistas revolucionários do terceiro mundo. No fim, sua construção de pontes pode ter incluído também aqueles que se tornariam islamistas da Al-Qaeda. Ahmad conheceu pela primeira vez Osama Bin Laden em 1986. Ahmad usou a expressão conheceu pela primeira vez Bin Laden, inferindo claramente que houve reuniões com Osama após 1986, em uma apresentação na Universidade do Colorado em outubro de 1998. Na ocasião, ele explicava, de sua forma reservada e única, porque Osama Bin Laden sentia-se traído pelos Estados Unidos por manter forças militares na Arábia Saudita para patrulhar as zonas de exclusão aérea sobre o Iraque após a Guerra do Golfo de 1991. Ahmad ignorou grosseiramente os ataques de Bin Laden contra americanos numa tentativa débil de dar alguma coerência à sua linha argumentativa falha. Iqbal Ahmad morreu em 11 de maio de 1999. Susan George é membro e guia intelectual do Transnational Institute desde sua fundação em 1973. Ela é uma das superestrelas intelectuais do movimento anti-globalização na Europa e nos Estados Unidos. Também desempenha papel-chave como líder de pensamento e ativista nos Dias Globais de Ação convocados pela People's Global Action, principal coordenadora do movimento de esquerda contra instituições financeiras e comerciais internacionais, por exemplo, Banco Mundial, Organização Mundial do Comércio. Ela também compara a economia de mercado a um tumor maligno. Em um discurso em abril de 2007 para formandos da Universidade Nacional de Educação à Distância da Espanha, instituição de ensino à distância com 180 mil alunos, ela explicou a visão de mundo e os programas de ação do TNI para o futuro. Como somos progressistas, disse, nossas visões geralmente estão à frente do seu tempo e são necessariamente impopulares com muitos adversários políticos. Citou como exemplo as forças de extrema-direita nos Estados Unidos que encorajam estudantes a monitorar professores que consideram muito à esquerda. Citou o livro The Professors, de David Horowitz, que expõe as atividades dos 101 professores mais perigosos da América. Não preciso lembrar, continuou George, que forças obscurantistas, muitas vezes religiosas, também atuam na Europa. Susan George explicou que, no TNI, eles acreditam que a ação é parte integral de nossas vidas como intelectuais, eles se chamam intelectuais ativistas. Os intelectuais do TNI pesquisam, escrevem e publicam, mas também intervêm nos debates públicos, explicou. Somos ativos nos movimentos sociais de nossos próprios países e frequentemente também internacionalmente. Desde o início, o desarmamento foi um dos principais programas do TNI em cooperação com seus membros que lideram a principal campanha antinuclear da Grã-Bretanha, a Campaign for Nuclear Disarmament, CND, e a European Nuclear Disarmament Organization, END, em Washington, incluindo Michael Clary e Richard Barnett, além de uma rede europeia radical. Pesquisadores da Holanda, Alemanha Ocidental, Inglaterra, França, Itália, Espanha e Dinamarca se reuniam regularmente em Amsterdã em conferências internacionais sobre temas como a OTAN e a ameaça soviética. O Centro de Pesquisa Sueco CIPRI participava dessas conferências. O Transnational Information Exchange, TAI, estabelecido em 1978, é uma rede de organizações de pesquisa que trabalham para entender melhor as forças e fraquezas das corporações transnacionais em vários países europeus. Inicialmente, o TAI foi criado apenas para trocar informações entre entidades de pesquisa. Com o tempo, no entanto, seu trabalho focou mais nitidamente na discussão entre corporações transnacionais da Europa e do resto do mundo, incluindo diálogo entre sindicatos e outras organizações de trabalhadores. O principal objetivo era incentivar o desenvolvimento de estratégias alternativas positivas e práticas dentro do movimento trabalhista para lidar com indústrias transfronteiriças. As primeiras consultas, por exemplo, foram focadas na indústria automobilística, 1979, e nas telecomunicações, 1980. Já na década de 1980, o IPS e sua entidade irmã sediada na Europa, o TNI,
vinham tocando os tambores da doutrina de esquerda sobre as corporações transnacionais e sua imensa riqueza, poder e capacidade de atravessar fronteiras nacionais. A definição da TAI sobre as questões das corporações transnacionais, expressa há 25 anos, e os anos de coleta e análise de dados sobre indústrias específicas vêm sendo ecoados na campanha anti-globalização da esquerda radical no início do século XXI. A seguinte citação da metade da década de 1980, por exemplo, poderia ter sido ouvida nos protestos anti-globalização de 2008 na Europa e na América do Norte. As corporações globais devastaram comunidades em países desenvolvidos ao fechar dezenas de fábricas quando surgiram oportunidades de investimento mais lucrativas em outros lugares. Como os sindicatos vêm aprendendo cada vez mais nos últimos anos, greves contra grandes corporações por trabalhadores de um único país podem ser rapidamente minadas pela transferência corporativa de capital para locais no exterior onde os trabalhadores produzem em níveis semelhantes de produtividade por salários substancialmente menores. Para o terceiro mundo, o crescimento das corporações globais significou mais bens de consumo para os ricos, mas aprofundamento da pobreza para a maioria das pessoas. Tampouco centenas de bilhões de dólares emprestados por grandes bancos se traduziram em desenvolvimento. Ao contrário, muitos países em desenvolvimento estão sofrendo os horrores da austeridade que acompanham dívidas massivas. Entre os creditados por suas contribuições ao relatório da TAI mencionado acima estavam John Kavanagh, então pesquisador do TNI e agora diretor do IPS, e Susan George, atualmente diretora do TNI. A antiglobalização certamente não é um fenômeno novo, tem sido o cerne do socialismo internacional por muitos anos. A TAI, com o apoio ativo do TNI, do Conselho Mundial de Igrejas e de outras organizações religiosas, permanece na vanguarda da renovação e ressurgimento do marxismo no mundo pós-Guerra Fria. 68 Desde o início, o Conselho Mundial de Igrejas colaborou com a TAI e o TNI para obter um melhor entendimento do advento das corporações transnacionais e da criação de um mercado global. Do ponto de vista do Conselho Mundial de Igrejas, uma entidade de esquerda radical com um agente da KGB soviética em seu conselho diretor, a TAI era um grupo de centros europeus de inspiração cristã que observavam atentamente o que as corporações transnacionais, TNCS, estão fazendo na Europa Ocidental e as consequências dessas ações. Em uma carta ao Conselho Mundial de Igrejas de Apoio a Organizações em março de 1982, Júlio de Santa Ana escreveu: a TAI demonstrou solidariedade com as vítimas das TNCS. Com base nessa premissa, de Santa Ana argumentou que as igrejas europeias deveriam ter a oportunidade de apoiar o programa da TAI de investigar as ações das corporações transnacionais. O Transnational Institute adaptou-se ao mundo pós-Guerra Fria reorganizando suas agendas de estudo e ativismo no terceiro mundo. Três vertentes de pensamento, quando tomadas em conjunto, deveriam identificar obstáculos à justiça social e econômica, revelar causas de insegurança, conflito e guerra, e desenvolver novas ideias de economia política que mudariam os termos do debate sobre a interação do meio ambiente natural e a economia. Essas três vertentes de pensamento e ação no TNI se tornaram aspectos centrais da agenda da esquerda radical internacional que orienta o movimento anti-globalização, iniciado com o desafio zapatista ao governo do México em 1º de janeiro de 1994, o primeiro dia do Acordo de Livre Comércio da América do Norte, NAFTA. A esquerda internacional traçou uma linha no México e depois estourou nas manchetes em Seattle durante os protestos de dezembro de 1999 contra a Organização Mundial do Comércio. Enquanto o TNI se reorientava para os desafios futuros no pós-Guerra Fria, um de seus membros de longa data, Joel Rocamora, enfrentava um problema diferente. Ele havia orientado o apoio do TNI a radicais de esquerda nas Filipinas por muitos anos. Mas enviou uma carta a queridos amigos em papel timbrado do TNI em 8 de outubro de 1992 explicando um dilema que enfrentava. Ontem, recebi minha carta de demissão. Depois de dedicar mais de 20 anos da minha vida à luta revolucionária como membro do Partido Comunista das Filipinas, acabo de ser expulso da organização. Minha expulsão parece fazer parte de uma purga stalinista em larga escala que a liderança do partido decidiu lançar em sua chamada campanha de retificação. Por sinal, o projeto Filipinas do TNI recebia uma subvenção central anual de $130 mil da Samuel Rubin Foundation por muitos anos, além de subsídios da comunidade europeia de cerca de $40 a $50 mil. O IPS e o TNI assumiram papéis centrais nos grandes protestos anti-globalização de 1999. Os protestos na Europa e na América do Norte contra o neoliberalismo cresceram em tamanho e escopo ao longo do tempo, e eventualmente os organizadores radicais se viram entrelaçados com o movimento anti-guerra contra as operações militares dos Estados Unidos no Afeganistão e no Iraque após 11 de setembro. Os membros do Transnational Institute estão entre os melhores e mais brilhantes da esquerda revolucionária.
Uma dessas pessoas é Susan George. Ela está profundamente envolvida no movimento pela justiça global, no projeto anti-globalização, e George já serviu como vice-presidente da TAC França, uma associação para a tributação das transações financeiras para ajudar os cidadãos com sede em Paris, que ainda serve como um centro de pensamento para o Fórum Social Mundial. 73. Durante os últimos dias da União Soviética, Susan George teria se reunido várias vezes com Mikhail Gorbachev em Moscou. Juntamente com outras organizações de esquerda sob a orientação do TNI, os participantes ocidentais pressionaram fortemente o líder soviético para focar em questões ambientais como meio de desacelerar os programas de armamento dos Estados Unidos e o crescimento econômico. A ideia era ajudar Moscou durante sua reestruturação econômica e política nos dias que se aproximavam. Outros personagens centrais do IPS e do TNI. John Kavanagh. Ele tem sido um dos soldados de campo mais importantes de Cora Weiss por muitos anos. Enquanto trabalhava como economista internacional na Conferência das Nações Unidas para Comércio e Desenvolvimento, UNCTAD, e na Organização Mundial da Saúde em Genebra, no início dos anos 1980, manteve contato próximo com a rede Weiss. Em uma carta de janeiro de 1982 para Jeroen Pijnenburg, da Transnational Information Exchange, TAI, do TNI, Kavanagh adiantou seu futuro emprego ao se oferecer para reunir documentos da UNCTAD necessários para a pesquisa econômica radical da TAI e enviá-los a Pijnenburg. Um ano depois, John Kavanagh era pesquisador do IPS e membro do Conselho Consultivo da Counter Spy, revista do desertor da CIA Philip Agee, que expunha agentes secretos americanos e britânicos. Pelo menos um oficial de inteligência dos Estados Unidos foi assassinado, possivelmente devido às revelações de Agee e Kavanagh, e muitos outros foram colocados em risco. 74. Os talentos de Kavanagh foram reconhecidos cedo, e ele rapidamente subiu na hierarquia do IPS, tornando-se diretor do Instituto. A atividade mais importante de Kavanagh como diretor foi o cuidado e apoio a mais de 70 membros do caucus progressista do Congresso. O caucus, cujos membros ocupavam posições importantes na Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, perseguia uma agenda que se alinhava confortavelmente com o objetivo do IPS de reestruturar a sociedade americana segundo linhas progressistas socialistas marxistas. Todos, exceto o senador Bernie Sanders, declarado socialista de Vermont, são democratas. Kavanagh desempenhou muitos outros projetos e tarefas de alto perfil como diretor do IPS, mas seu amor antigo tem sido a ascensão do poder corporativo global. Ali, ele poderia investir suas energias contra o monstro antipovo que vê ter sido desencadeado no mundo por capitalistas gananciosos. A principal preocupação de Kavanagh tem sido produzir campanhas de propaganda contra corporações transnacionais. Como acontece com muitos progressistas socialistas marxistas, a verdade é a primeira vítima de suas análises fortemente tendenciosas, especificamente desenhadas para promover pontos-chave de propaganda. Em nenhum lugar o ódio de Kavanagh pelas corporações é mais evidente do que em Meeting the Corporate Challenge, um manual ideológico progressista socialista marxista de 1985 contra esses criadores de lucro capitalistas. A Transnational Information Exchange publicou o livro, e John Kavanagh foi o editor principal do projeto. O Institute for Policy Studies, considerado por muitos a força motriz internacional do movimento anticorporativo, combina os recursos de seu próprio Transnational Resource and Action Center, TRAC, com seu braço no exterior, o Transnational Institute. 75. As fábricas de propaganda do IPS sobre as operações das corporações transnacionais incluem o Corporate Watch, CorpWatch, uma subsidiária do TRAC. O Data Center, um derivado dos Students for a Democratic Society, é listado como afiliado ao Corporate Watch. O Multinational Monitor de Ralph Nader também está listado. Outras organizações progressistas socialistas marxistas com ligações ao TRAC e CorpWatch incluem a Rainforest Action Network, Sviatshop Watch e o Sierra Club. 76. Para Kavanagh e outros no TRAC e CorpWatch, a raiz de todo o mal está no mundo capitalista, dirigido por corporações multinacionais ávidas por lucro. O cerco corporativo ao planeta é o resultado inevitável do processo de globalização em curso. As corporações transnacionais tecem vastas redes globais de produção, comércio, cultura movida pelo lucro e finanças. Essas unidades econômicas enfrentam pouca ou nenhuma oposição, enquanto a riqueza se concentra nas mãos de cada vez menos pessoas. Kavanagh e seu grupo de progressistas socialistas marxistas argumentam que as corporações transnacionais seguem um caminho econômico neoliberal que explora a ausência de sistemas democráticos de governança global. Saul Landau. Saul Landau sempre foi um patriota apaixonado da mais alta ordem, ou ao menos é o que diz o ex-senador e candidato presidencial George M. Segovian. Por outro lado, o ex-comunista Ronald Radosh acredita que,
Após a Revolução Cubana de 1959, Saul se tornou talvez o mais ardente admirador de Castro nos Estados Unidos. David Horowitz afirma que Landau se ofereceu como agente do regime de Castro. Saul Landau tem transitado pelo IPS e TNI por décadas, e parece que outros têm trabalhado duro para mantê-lo ocupado e empregado. Ele tem um temperamento explosivo, segundo algumas trocas com integrantes do IPS e TNI. Sua ligação é talvez solidificada pelo fato de que ele e Cora Weiss estudaram na Universidade de Wisconsin-Madison ao mesmo tempo. Ele assumiu a liderança do TNI após o assassinato de Orlando Letelier em 1976. Saul Landau teve um dia ruim em 21 de setembro de 1976. Não apenas perdeu seus colegas Orlando Letelier e seu assistente Ronnie Carpen Moffitt, assassinados por bomba de carro no centro de Washington, D.C., como a explosão e o incêndio que os matou instantaneamente não destruíram a maleta de Letelier. A maleta estava cheia de documentos ligando Letelier, no auge da Guerra Fria, com a inteligência clandestina soviética, a KGB, e a inteligência cubana controlada pela KGB, a DGI. Orlando Letelier, chefe do braço externo do IPS, o TNI, trabalhava para a KGB e a DGI há mais de uma década. Além disso, Letelier carregava pessoalmente uma carta de Saul Landau para Pablo Armando Fernandes, chefe do Serviço de Inteligência cubano, a DGI. A carta de Landau ao chefe da inteligência de Fidel discutia seu trabalho na Jamaica e foi acompanhada de artigos e um filme em apoio ao governo pró-Castro de Manley. Landau também escreveu: "Acho que chegou a hora de me dedicar a fazer propaganda para o socialismo americano." Aqui ainda é uma palavra proibida, mas, eventualmente, alguém, ou algum grupo de pessoas, terá que unir isso a um movimento político sério. Não podemos mais apenas ajudar movimentos e revoluções do terceiro mundo, embora obviamente não devamos virar as costas para eles, mas sim enfrentar o trabalho mais difícil de levar a mensagem para casa. Em 2008, os codiretores Robert Borosagi e Roger Ickey fizeram exatamente isso. Transformaram a campanha progressista socialista marxista para o futuro da América em um movimento político sério que guiou a candidatura de Barack Obama à Casa Branca. Esse também é o sonho propagandístico realizado de Saul Landau. Orlando Letelier. O presidente chileno Salvador Allende caiu em desgraça popular quase imediatamente após sua eleição em 1970. Ele recebeu apenas 36% dos votos. Fixação de preços, nacionalização da indústria e outras medidas socialistas ameaçavam destruir a base econômica do país e desencadearam uma severa recessão e inflação. Os esforços de Allende para censurar a imprensa oposicionista em 1973 foram declarados ilegais pela Suprema Corte chilena, enquanto a Câmara dos Deputados condenou sua tentativa de impor uma ordem totalitária no Chile. Durante seu mandato, Allende acolheu a assistência cubana para estabelecer um aparato de inteligência ao estilo soviético, incluindo informantes em cada quarteirão. Quando o regime foi derrubado pelas forças militares em 11 de setembro de 1973, Letelier já era ministro da Defesa e foi preso. Libertado após um ano, Letelier foi para Caracas, onde Saul Landau telefonou e lhe ofereceu uma bolsa no IPS. A conexão IPS-TNI com o Serviço de Inteligência de Fidel Castro, a DGI, é mais completamente exposta por S. Stephen Powell em seu livro de 1987 Covert Cadre secundariamente por James L. Tyson em Target America. A documentação dessa longa suspeita ligação e de outras relações importantes de inteligência veio a público de forma bastante peculiar. Orlando Letelier, membro do Partido Socialista Chileno no exílio e diretor do TNI, foi assassinado em Washington, D.C., por uma bomba colocada em seu carro enquanto se dirigia ao Institute for Police Studies na manhã de 21 de setembro de 1976. A explosão matou Letelier e sua assistente Ronnie Carpen Moffitt, ferindo o marido dela. Contudo, a maleta de Letelier foi recuperada do veículo danificado. Os papéis nela foram fotocopiados pelo FBI durante a investigação antes de serem devolvidos à sua esposa, Isabel Letelier. Enquanto isso, Saul Landau e outros limparam os arquivos de Orlando em seu escritório do IPS, ostensivamente para eliminar qualquer chance de que fossem usados para comprometer a resistência dentro do Chile. O livro Covert Cadre de S. Stephen Powell deu aos americanos o entendimento necessário sobre as operações e métodos do Institute for Police Studies. Ele concluiu seu estudo de caso sobre Orlando Letelier com uma afirmação reveladora. O caso de Orlando Letelier forneceu evidências concretas da conexão entre Cuba e o IPS. Letelier trabalhou como agente de influência sob a DGI cubana enquanto dirigia o Transnational Institute do IPS. Philip Agee. Forçado a renunciar à CIA em 1968 por beber demais e por atitudes grosseiras com esposas de funcionários da embaixada americana,
Philip Agee recusou o bilhete de retorno da América Latina para os Estados Unidos. Seu paradeiro nos 5 anos seguintes permaneceu ambíguo, mas ele fez 5 viagens a Cuba, uma das quais durou 6 meses, para pesquisar seu livro que denunciava a CIA. Vassili Semenov, chefe da KGB responsável pela supervisão do Serviço de Inteligência Cubano, a DGI, demonstrou grande interesse no livro de Agee, Inside the Company, a CIA Diary. No livro, Agee reconheceu o Partido Comunista Cubano, Michael Locker do Congresso Norte-Americano sobre a América Latina, NACLA, Nichole Sewell e John Geraci. Como relata S. Stephen Powell em Covert Cadre, Agee obteve um impressionante sucesso em campanhas de desinformação alimentando jornalistas americanos. Em fevereiro de 1981, Agee publicou uma crítica a um documento do Departamento de Estado sobre El Salvador, especialmente sua denúncia das transferências de armas da União Soviética e de seus aliados do leste europeu. O primeiro passo do plano de desinformação foi publicar a análise independente de Agee nas revistas Counter Spy e Covert Action Information Bulletin para atrair jornalistas ocidentais. O segundo passo foi usar a mídia alternativa, de esquerda, incluindo veículos de propaganda como Mother Jones, Village Voice, The Nation e The Progressive. Essa técnica é similar a jogar uma linha de isca para dar aos peixes apenas o suficiente para despertar seu interesse. O terceiro passo foi o trolling em grande escala, e para Agee não demorou para fisgar peixes grandes. O primeiro foi Jonathan Kitney do Wall Street Journal, seguido por Robert Kaiser do Washington Post. Ambos publicaram as histórias na primeira página. Foi como uma fuga da prisão, com jornalistas americanos correndo para obter mais desinformação de outras fontes de Agee. Rael Jean Isaac e Eric Isaac resumem bem a situação. Jornalistas estão prontos para acreditar nas acusações mais improváveis contra instituições que eles desconfiam. Como Agee disse, repórteres do Washington Post estão entre os muitos jornalistas das principais mídias impressa e eletrônica do país que nos procuram diariamente para ajuda, pesquisa, informações e, entre outras coisas, nomes de operadores de inteligência em conexão com artigos que estão escrevendo. Agee morreu em Havana em 7 de janeiro de 2008.